Começamos a gravar, estamos aqui então, ao vivo, gravando para vocês. Eu estou olhando aqui o chat, pode colocar aqui para nós. Bom, a primeira pergunta que eu gostaria de trazer aqui para vocês é: qual que é o maior desafio hoje que as pessoas que sofreram abuso estão enfrentando no momento? O que você acha que é o maior desafio para você hoje? Muitas pessoas, muitas mulheres que entram em contato comigo acreditam que afeta apenas a vida afetiva e sexual. Então, eu mostrei lá uma das perguntas recordes que me fazem é como ter um relacionamento saudável, como melhorar a vida afetiva, amorosa e sexual. De fato, muitas mulheres buscam ajuda ali para essas áreas. Mas o mais triste é que elas só se disponibilizam a buscar um tratamento quando o cônjuge não aguenta mais a situação, quando o relacionamento está próximo do fim. E esse, eu te asseguro, é um dos maiores sintomas que o trauma do abuso deixa. Faço tudo pelo outro e quase nada por mim. Eu vou ser bem honesta, no começo, quando esses homens vinham buscar o tratamento, eu ficava super feliz e pensava, nossa, a gente tem sim homens mais sensíveis, que valorizam o emocional, o tratamento terapêutico. Mas aí, com o tempo, eu fui desanimando, porque durante o tratamento individual, comecei a perceber que, na verdade, esses homens buscavam essa ajuda porque era o último recurso. Porque eles queriam só um resultado ali na área sexual. Na verdade, eles achavam bobagem terapia. Já as mulheres, elas gostavam do tratamento, elas já queriam fazer, mas elas só conseguiam iniciar quando o cônjuge empurrava, quando a família empurrava para ela fazer. Claro que muitas tinham também um foco na vida sexual, mas não era a principal queixa ou sintoma que ela buscava, não. Eu já escutei até que se no casamento não tivesse relação, o dela seria perfeito. E aí, para você compreender melhor, eu vou trazer aqui umas respostas da ficha de anamnese. O que é a ficha de anamnese? É um documento profissional, né, de todo o início de tratamento, seja individual, seja nossas imersões em grupo. A gente faz com o objetivo de identificar não só os dados pessoais, mas também histórico familiar, doenças e, claro, as queixas e os sintomas. E aí, uma das perguntas da minha ficha de anamnese é: o que você não está fazendo hoje, que se você gostaria, que se você começasse a fazer, significaria que superou o abuso? E agora eu vou compartilhar algumas das respostas da ficha de anamnese. Olha alguma das respostas para as perguntas. Me comunicar melhor com as pessoas, me sentir capaz de ser feliz sozinha, ter contato físico com meus irmãos, sentar todos juntos e ter aquela ótima conversa. Vencer profissionalmente, dar limite às pessoas. Voltar a dirigir, a me sentir segura, com domínio da minha vida, porque às vezes sinto que estou perdendo o controle da minha vida. Ter certeza da minha capacidade de realização e saber que posso amar e ser amada. Controlar pensamentos negativos e autodepreciativos. Emagrecer, ter autoestima, conseguir uma forma para trabalhar. Ser constante nos meus estudos e em alguns comportamentos. Confiaria em algumas pessoas. Ser independente. Não importar tanto com o que o outro possivelmente esteja fazendo. Ter uma vida social independente do meu parceiro. Interagir com as pessoas. Eu deixei essas respostas todas na íntegra, sem modificar ali uma vírgula, nem erro de digitação. Mas a resposta que eu mais recebo, que eu não coloquei, é o tal do não sei. Sabe por quê? Porque o trauma, ele traz um padrão de comportamento e sentimento negativo, que ele é tão frequente, é tão constante, que a maioria nem sequer sabe o que deseja melhorar ou modificar, de tão distante que está essa realidade. Acabou me lembrando uma história, né, um case de uma mulher no tratamento individual, e ela fazia faculdade depois de anos tentando finalizar a graduação, não por dificuldade intelectual. Quando ela tirou 10 no TCC, ela não tinha dificuldade de assimilar o conteúdo. E por que ela estendeu o dobro de tempo
para a formação. Em vez de 5, levou 10 anos. Mas aí ela já estava ali prestes na graduação. E aí eu perguntei, quais são os seus planos profissionais após a formatura? E aí ela começou a falar da família, falou dos problemas. Ficou ali uns 20 minutos falando. Aí eu tive que novamente retomar. Você não me respondeu quais são os seus planos após a formatura. Gente, ela ficou sem graça. Não tinha mais como fugir. Aí ela acabou me respondendo. Não sei. Nunca me imaginei formada ou trabalhando como advogada. E olha, vou falar para vocês, sonhar é de graça. Para você ver o tamanho do bloqueio que esse trauma traz. Faço tudo pelo outro e nada por mim. Nem no imaginário, gente, ela conseguia se colocar como protagonista. Nem no imaginário. Agora, minha pergunta aqui para vocês. Pega papel e caneta. O que você não está fazendo hoje, que se começasse a fazer, significaria que superou o abuso? Coloca para mim. Pode colocar no chat, mas principalmente, escreva no papel e na caneta. Não é no celular, não é no computador, é no papel e na caneta. Enquanto isso, eu vou ajudar vocês a responderem. E a gente vai ter 4 passos para poder fazer essa resposta. Então, vem comigo. Eu quero que vocês sejam específicas. Eu quero me sentir mais feliz, eu quero me sentir mais confiante. Isso não é palpável. Então, você vai precisar descrever uma situação prática que representa um dia feliz. O que você vai estar fazendo, onde você vai estar, qual roupa você vai usar, quem são as pessoas que vão estar ali junto com você nesse dia feliz. Precisa ser mensurável. Como que a gente vai saber que isso foi atingido? Precisa ser atingível. Então, por exemplo, eu quero ter R$1 milhão na minha conta. É específico, é mensurável. Mas se eu não tenho 10 mil, 100 mil reais na minha conta, fica muito distante. Concorda comigo? Quanto mais distante ficar, mais desmotivador é. E por último, precisa ser relevante. Tem que ser alguma coisa que é importante, suficiente, para você desejar ali o mínimo. Querer colocar o dedo naquela ferida, enfrentar, superar. Então, vamos recapitular? Específico, mensurável, atingível e relevante. Correto? Mas por quê? Tudo isso bloqueia a vida de uma pessoa que é sobrevivente do trauma, do abuso. E eu vou trazer a resposta para vocês. Porque quem passa por esse trauma acaba tendo a clivagem do ego. Isso traz sentimentos repetitivos como não merecimento, falta de amor próprio, desvalorização da vida. Gabriela, o que é a clivagem do ego? Antes de explicar o que é uma clivagem do ego, eu preciso que você saiba o que é trauma. Então, segundo Freud, não vou tirar a pergunta, vocês vão colocando aí, e eu vou estar trazendo esses conceitos que vocês não precisam anotar. É mais para a sua compreensão. Para lá na frente a gente entender melhor sobre a clivagem do ego. Então, vamos lá. Segundo Freud, o trauma psíquico ele é decorrente de uma impossibilidade de simbolizar a vivência. Ou seja, a situação traumática provém de um excesso de excitação provocado por uma experiência externa que invade o psiquismo e não possibilita a representação mental do evento. Algo externo acontece e eu não consigo digerir, compreender, ter uma representação mental. Esse excesso de excitação nada tem a ver com a parte erótica. Exemplo, existe uma batida de carro. A pessoa falece. Você esteve com aquela pessoa de manhã, 1 hora antes, 2 horas antes.
É uma excitação excessiva. Inunda o seu corpo de um turbilhão de emoções. Então, invade o seu psiquismo. Por isso que precisa de um tempo para a pessoa compreender que aquela outra pessoa já não está mais ali. É o tempo que ela precisa para ter essa representação mental do evento. Digerir, compreender. Mas no trauma do abuso, é difícil, porque normalmente acontece na infância. Não tem ferramenta suficiente. Gabriela, e se for na vida adulta? Mesma coisa? Sabe por quê? Eu já vou adiantar. Para a pessoa abusar, estou falando do agressor, para a pessoa abusar, ela precisa conquistar a confiança da vítima. Então, a vítima tem uma expectativa de confiança. E o abusador utiliza dessa confiança para poder abusar. Então, mesmo na fase adulta, é difícil simbolizar, porque é uma invasão no psiquismo muito grande. O que é o trauma do abuso? Vamos deixar bem claro. Pode ser com contato físico, seria com ou sem penetração, e sem contato físico. Pornografia, assédio, assistir alguém se masturbando. Todos os meus eventos, eu deixo claro essas duas definições, do que é trauma e do que é abuso. Com ou sem contato físico. Sabe por quê? É chocante a forma que as próprias pessoas que passaram por abuso invalidam a sua dor. Eu escuto muito. Ah, mas eu não fui abusada. Ele só me forçou a colocar a mão no pênis dele. Ah, mas não foi abuso. Não colocou lá dentro. A gente já tem uma sociedade que nega o abuso. Acontece em todos os lugares. Menos na minha casa, menos na minha família. Não conheço nenhum agressor. Por quê? Qual que é o estereótipo do agressor na sociedade? Uma pessoa ruim. E o que a gente sabe muito bem é que é uma pessoa que paga conta, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que tem família. E que ela é muito legal. Muito legal. E o pior, eu já vi até profissional da saúde, sempre paro, né? Falar assim, ah, então você não foi abusada, você foi só molestada. Diminuindo a dor do outro. Para ficar bem claro, eu vou dar um exemplo que eu sempre dou. Para não ter dúvida, não ter erro. Um caso real, uma mulher que estava dentro do processo terapêutico dela, e ela trouxe a seguinte lembrança. Ela era criança, usava uma mini saia, entrou correndo ali na sala da casa dela, encontrou o pai, bêbado, na poltrona, e ele trouxe um olhar erótico, cobiçando as pernas daquela criança. Gente, pronto. Já bastou para essa mulher, na vida adulta dela, nunca mais conseguir utilizar uma saia. A criança, ela pode não falar, mas ela compreende. Compreende as ações, compreende olhares, intenções. E por que a gente considera um trauma? Porque houve uma excitação excessiva do meio externo, sem contato físico, no qual o psiquismo dessa criança absorveu e não tinha ferramenta para se proteger, para se defender, para compreender. Inconscientemente, ela sabia do perigo. E a mente trouxe um mecanismo de defesa, nunca mais utilizar saia, apenas calça. É um exemplo leve, é um sintoma relativamente leve, mas ele é perfeito para demonstrar que toda invasão, com ou sem contato físico, gera uma consequência. E por que eu estou falando tudo isso? Porque o primeiro passo para construir um relacionamento saudável é você parar de negar a dor desse trauma. Eu sei, ninguém quer ser sobrevivente de abuso. Existe negação da sociedade, existe uma negação familiar. Mas a pior delas é por quem sofreu o trauma. E fica negando. Ah, tá no passado. Ah, eu já superei, não quero nem olhar, não quero lembrar. Põe uma pedra em cima, segue. Negando a sua dor. Gente, eu sei, ninguém, tenho certeza que ninguém nesse mundo. E olha que eu não sou muito boa, não gosto muito de generalizar, não.
Mas eu tenho certeza que ninguém nesse mundo gostaria de ser vítima de um trauma de abuso. Ninguém. Mas deixar no passado, não querer lembrar, não é superar. Não é assim, infelizmente. Sabe por quê? Lembra da clivagem do ego? Vou explicar. Clivagem é a quebra. Ego, dentro da psicanálise, é a consciência do ser, do meu eu. Então, inconscientemente, uma sobrevivente de abuso absorve que ninguém protegeu ela, que ela era uma pessoa ruim desde criança, talvez por gostar do abusador, ir atrás do abusador. Se questionam por que ela foi a única, porque outras crianças, outras meninas também não foram, irmãs, primas. Ah, então porque eu tive culpa. Eu fui atrás, eu deixei, eu sabia o que estava acontecendo. E não falei para ninguém, não fiz nada, não impedi. Enfim, vários que são os aprendizados inconscientes, tá? Que esse trauma traz. É um trauma que é comparado com quem volta da guerra, por causa da clivagem do ego. Ou seja, eu não mereço, eu não fui protegida, eu não tenho valor, eu preciso sempre servir, agradar, para justificar a minha presença. Uma autocobrança, uma autopunição extrema. Faço nunca é o suficiente. Não me sinto pertencente do ambiente de trabalho, do ambiente familiar. E é por isso que eu falo, enquanto você negar essa dor, enquanto acreditar que superou só porque deixou no passado, os sintomas, consequências, vão continuar bloqueando a sua vida. Não invalide a sua dor. Não invalide a sua dor só porque existem histórias piores. Aceite ajuda. Peça ajuda. É possível, apesar da clivagem do ego, passar por uma autoconstrução do ego. Mas você precisa de ajuda, porque você precisa de ter referências, você precisa experimentar outros mundos, prazeres. Como que você vai fazer isso se você não sabe nem que existe? De tão distante que estava da sua realidade. Eu costumo dizer que o nosso sentimento é a nossa verdade. Conscientemente aqui, ó, eu quero me tornar uma pessoa melhor, eu quero fazer diferente. Mas e aqui, ó, no coração? O que você sente? Você sente que é capaz? Seja honesta. No fundo, no fundo. Vou dar um exemplo. Acho que a maioria já, de alguma forma, passou por isso já. Uma pessoa, seja você ou alguém que você conhece, buscando um trabalho, um emprego. Aí tem uma vaga perfeita, todos os requisitos se encaixam naquela pessoa. Ela vai até a fase final e não passa. E tenta de novo, e nunca dá certo. Fica andando em círculos. Quem nunca conhece? Às vezes, uma pessoa menos qualificada é contratada. Quem não conhece uma história dessa? Então, mesmo conscientemente, essa pessoa sabendo que é capaz, que é uma oportunidade, que ela vai ser bem paga por tudo que ela estudou, que ela dedicou, ela traz um sentimento de vai ser muita responsabilidade, eu não vou dar conta. Porque o sentimento é a nossa verdade. Não basta querer aqui, ó, quero emagrecer. E aí, o que meu coração traz? Frustração. O que eu vou fazer? Me acolher na comida. Buscar o aconchego, o conforto.
Então, Gabriela, agora eu entendi. Realmente está desalinhado. Não, eu quero uma coisa, mas no fundo, lá no fundo, eu acabo sentindo outras. Está desalinhado, eu entendi que eu preciso sentir a mesma coisa aqui e aqui. Perfeito. Como que eu faço, Gabriela? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês. O que é a metodologia PSA? Programa Superando Abuso. Eu tirei. Na verdade, era para voltar. Eu vou passar para frente. Vamos voltar aqui. Metodologia PSA. 5 passos. Anota. Anota. Aqui, ó. É a dica de ouro. Qual que é o primeiro passo? Eu tenho que identificar mecanismos de defesa. O que eu estou repetindo, que eu aprendi, e estou repetindo na minha vida adulta? Eu vou reprogramar os meus sentimentos, os meus sentidos. Depois de fazer essa limpeza, eu vou estar aberta, preparada para um processo de autoconstrução. O que é autoconstrução? É começar a compreender o meu valor. É começar a criar sentidos, sentimentos diferentes sobre mim. Trazer uma consciência através do sentir, do meu eu. Depois, eu vou para a comunicação. Trazer um posicionamento. Então, eu trabalhei primeiro eu, agora eu vou trabalhar eu com outras pessoas. Um posicionamento com o meu chefe, com o meu sócio, no meu trabalho, na minha família, no meu relacionamento amoroso, conjugal, com os meus filhos, amigos. Eu vou começar a dizer não. Eu vou parar de me justificar. E, por último, a gente trabalha a sexualidade. Porque, apesar de ser outro tabu da sociedade, sexualidade é energia vital, energia para criatividade, necessidade básica para o ser adulto, assim como comer e dormir. Não tá tudo bem eu não ter uma boa sexualidade comigo. Anotaram? Então, ó, identificar mecanismos de defesa, reprogramar sentimentos, autoconstrução, comunicação e sexualidade. Gabriela, como que eu vou identificar mecanismos de defesa? Vou trazer para vocês. Eu não ia trazer, porque não está nem nesses slides. Deixa eu só buscar aqui onde vai estar. Aqui, ó. Vou começar pelos sentimentos. Sentimentos comuns de quem passou pelo trauma do abuso. Culpa, rancor, desprezo, revolta, inferioridade e solidão. Emoções comuns. Raiva, nojo, medo, tristeza. Quais são os mecanismos de defesa? Uma autopunição que traz transtorno, compulsão, com álcool, droga, cleptomania, medo, masturbação compulsiva, inibição de criatividade intelectual e profissional, sexual, uma obsessão religiosa, uma alta exigência sem fim. Psicopatologias associadas: borderline, bipolar, depressão, estresse pós-trauma, transtorno do pânico, histeria, fobia, ciclotimia, transtorno alimentar, pode ser bulimia, anorexia, depois compulsão alimentar, distúrbios sexuais, distúrbio do sono, infertilidade, comportamentos associados, uso de álcool, drogas, dificuldade de contato físico, sentir-se sujo, sentir-se feio, comportamentos associados, inconstância de objetivo, hiperatividade, impulsividade, propensão a provocar aborto, automutilação, autoagressão, comportamentos compulsivos, de hostilidade. Para finalizar, prejuízos físicos, alteração gastrointestinal, dor pélvica, dispareunia e vaginismo. Tem certeza que coisa que você nem imaginava que era esse sintoma desse trauma, tá? Pronto. Já te dei a lista para você identificar mecanismos de defesa. É o primeiro passo. Quantos que você identificou? Ó, pessoal, tô vendo aqui, ó, é bem interessante vocês entenderem que eles não são, vocês não vão desenvolver todos, né? Meu Deus, uma pessoa que tem tudo isso. E se quando o trauma não é tratado, em momentos diferentes da vida, você vai alternando. Então, por exemplo,
Ela tinha na adolescência anorexia e bulimia. Aí na fase adulta ela começa uma compulsão por comprar, compulsão por alimento. Depois que engravida, é muito comum começar a voltar a ter flashes. Então, momentos da vida da pessoa traz mecanismos diferentes. E quando você não trata o trauma, você só alterna de um para o outro. Normalmente, cada vez mais intenso e pior. Gente, vamos falar então dos próximos passos? Então, agora você já entendeu as etapas. Já entendeu que ficar olhando no passado, ficar repetindo esse trauma, ficar só fazendo a cura da criança interior, não é suficiente, porque eu tenho uma lista de mecanismos de defesa que fica repetindo na minha vida adulta. Mas eu quero respeitar o momento de cada uma de vocês. Quero ter uma conversa simples, objetiva, honesta. E a minha primeira pergunta é sobre a sua decisão de iniciar ou não um processo terapêutico. Eu não sei, e eu acredito que a maioria de vocês está em dúvida. Não tem aquele sentimento de certeza. Quem é que quer colocar o dedo numa ferida? Será mesmo que eu preciso superar, passar por tudo isso para me sentir feliz, para poder me desenvolver melhor no meu trabalho, ter um relacionamento saudável? Me fala, tem alguma de vocês aqui que tem essa certeza absoluta? Nossa, preciso agora colocar o dedo nessa ferida, enfrentar esse trauma, é isso, decidir. Aí pode ser que tenha algumas. Com um pouco que eu falei, que eu trouxe aqui, já trouxe essa decisão, essa certeza. Mas eu tenho certeza que a maioria não. Tá na dúvida? E ó, eu queria compartilhar aqui com vocês uma parte da minha vida. Depois que eu fiz a faculdade, que eu me formei, eu tive um momento muito de incertezas. Apesar de eu ter feito uma faculdade, apesar de ter feito mestrado na USP, ter um inglês fluente, com o intercâmbio que eu fiz na Nova Zelândia, eu buscava ali o meu primeiro trabalho na área de química. Fiquei 2 anos fazendo processo seletivo. Às vezes eu ia até falar assim, não, aquele exemplo lá que eu dei não foi à toa. Gente, mas eu não passo. Eu brincava, falava pro meu irmão, escrever um livro, 10 maneiras como não passar em um processo de trainee. Para quem não sabe, processo de trainee é um processo que grandes empresas multinacionais têm no mundo todo, e é um processo que pegam pessoas recém-formadas, porque elas, às vezes, não têm a capacidade de estar assumindo ali um cargo, mas elas já não são mais estagiárias, elas já concluíram a faculdade, e não têm experiência. E aí você, depois que você forma, você pode aplicar depois de 2 anos, em geral. Depende da política da empresa. E aí, ó, eu aplicava. E passou os 2 anos de formada e eu não consegui. Voltei para o interior de Minas, fui trabalhar como professora, ganhava R$ 700 numa escola técnica. Gente, não é pelos R$ 700, é porque eu tinha certeza que eu não queria dar aula. Na época eu comecei até a revender Mary Kay, eu não queria pegar mais aulas. Mary Kay, um cosmético do Carro Rosa. Eu gostava mais de vender cosmético do que de dar aula. Tinha certeza que aquilo não era para mim. Nem vender cosmético. Eu queria ser uma executiva. Eu estudei. Tinha um requisito básico ali. Vou pensar, muito mais do que a maioria da população. Mestrado, inglês fluente. Mas eu estava ali, dando aula, vendendo cosmético. Vivia relativamente bem. Tinha saúde, não passava necessidade. Depois eu fui trabalhar como representante comercial, comecei a ganhar mais. Na época, acho que era 1.500. Tinha bons resultados. Gente, mas estava longe de ser o que eu queria. E sabe quando que eu consegui trabalhar numa multinacional e ir morar em São Paulo? Quando eu comecei o meu processo terapêutico, eu descobri o que estava me auto-sabotando. Qual era o trauma. E aí, para resumir, não deixar aqui ninguém curioso, resumir uma história longa em curtas palavras. O meu irmão, por anos,
até hoje mora em São Paulo, ele fez faculdade lá, e eu ia lá prestar os processos de trainee. E no ano que eu tinha acabado de me formar, que eu ia começar a prestar esses processos seletivos de trainee, ele sofreu um acidente, ele foi assaltado, ele já tinha sido assaltado várias vezes, mas dessa vez foi mais grave. Levou uma facada no coração. E aí eu que atendi o telefone da assistente social, e ela não me falava se ele estava vivo ou não. Enfim, fiquei horas do sábado sem saber isso, que ele tinha sofrido o assalto na sexta-feira à noite. E fomos lá, deu tudo certo, ele ficou um bom tempo na UTI e recuperou bem. Graças a Deus, tudo bem. Só que o que o meu inconsciente guardou? São Paulo é perigoso. Então, por mais que eu quisesse morar em São Paulo, eu entendia que lá era perigoso. Depois de 6 anos pastando, que eu consegui trabalhar numa multinacional e morar em São Paulo. Tinha chefe mais novo que eu tinha 28, tinha chefe de 25, 24, mas não importava. Eu consegui, finalmente. Viajava, visitava cliente, pegava avião, conhecia diversas pessoas, cidades, estados do Brasil, diferentes fábricas, indústrias, indústria química, farmacêutica, até banco, a gente fazia projeto. Desenvolvia projeto com pesquisadores na área de inovação e tecnologia. Então, estava super feliz. Mas não bastou um ano, gente. Passei 6 anos para conseguir, não passou um ano. Eu já vi que também não dava. Não era aquilo. Nossa, cobrança é chata, hein? Sabe por quê? Eu não tinha qualidade de vida. Demorava 1 hora para ir para o trabalho, 1 hora para voltar. Para São Paulo, isso é perto, morar perto. Para mim, que sou do interior de Minas, é tempo de vida. Que é valioso, que é desperdiçado. Não existe isso. E olha que eu morava bem. Morava na Avenida Angélica, no mesmo quarteirão do metrô Paulista. Pegava ali a linha amarela, fazia baldeação em Pinheiros. 10 mil lanches de escada, porque o metrô é no subsolo, né? Eu pegava o trem para ir para o Morumbi. Gastava muito tempo. Não tinha tempo para fazer as coisas que eu queria. Gostava muito do meu trabalho, mas não dava. E eu pensava assim, nossa, eu tenho que sair daqui antes que isso vire normal. Antes que ficar 2 horas no metrô vire normal para mim. Desculpa o pessoal de São Paulo, mas ó, não aceito. 2 anos depois eu pedi demissão e voltei para Minas, interior. Um lugar que eu odiava, que eu achava que não tinha nada. Hoje, moro em Minas, visito São Paulo, só a parte boa, teatro, gastronomia. Vou lá ver meu sobrinho. Eu ganho 20 vezes mais, literalmente. Aqui na minha cidade natal eu posso ter uma rotina saudável, 10 minutinhos para ir para academia. Jogo beach tênis com umas amigas minhas de infância. Toda sexta-feira eu vou no espetinho com a minha avó, de 84 anos. Gente, quando eu enjoo, eu viajo. Vou conhecer mundos, pessoas diferentes. Viajei. Fui para Ibiza. Fui para Itália. Conheci Roma, Verona, Florença, Veneza, Cinque Terre, Lago Como. Nem coube aqui. Aqui, ó, na casa da Julieta. Isso aqui é a Julietinha. 13 anos, gente, também. Um absurdo a história, né? Mas, enfim. Fui no Coliseu, ó. Veneza, Roma, Ibiza. E por que eu tô te mostrando tudo isso? Porque não depende do local. Não depende do local. O que é isso, Gabriela? Lembra que eu tava antes? 6 anos, amargurada, angustiada. Uma vida boa, mas queria mais. O lugar não mudou, é o mesmo. Quem mudou, ó, fui eu. Tô falando tudo isso porque às vezes a gente fica no quando eu mudar de casa, quando eu mudar de cidade, quando eu mudar de país, quando eu comprar um carro novo, quando eu conseguir um emprego X, quando eu começar a ter um relacionamento, quando eu tiver um diploma. E no final, gente, a gente vive de ilusão nesse quando. A gente não dedica o mínimo para curar a nossa ferida, para conectar com a nossa essência. E fica nesse quando isso, quando aquilo. Eu passei 8 anos da minha vida fugindo do meu trauma. Traumas, né? Porque quanto mais a gente vai nos curando, achava que estava tudo bem. Agora imagina se eu ainda tô lá naquela multinacional, achando que a vida era aquilo.
De 8 anos, de 6 anos, eu encurtei para 2. Ficar esperando aí quando alguém te resgatar, quando alguém te descobrir, te der um voto de confiança. A verdade é que você precisa se dar um voto de confiança. Você precisa se resgatar. Você precisa se descobrir. Eu recebo texto, gente, toda semana. Toda semana. Vocês acham que é possível conseguir resultado? Eu vou colocar para vocês depois aqui. Resultados nesse nível, sem ter curado minhas feridas, sem ter me conectado comigo mesma. Vocês acham que nesses 8 anos eu imaginava que era possível chegar nesse resultado? Eu nem sonhava. Estava fora da minha linha de visão, do meu imaginário. Sabe o que é o melhor? Quando a gente se liberta dos traumas, quando a gente nos conecta, o resultado vem igual avalanche. Em meses. Em meses que eu me especializei em abuso, eu já tinha resultado assim, ó. Em meses eu desenvolvi a metodologia PSA. Em poucos anos, já eram centenas de mulheres. Você agora tem essa oportunidade. Não interessa o seu passado. Se você está aí mais ou menos de 8 anos tentando. O importante é o agora. É o presente. Não tem como a gente apagar o passado. Não tem como a gente voltar no passado. Não tem borracha, não tem máquina do tempo. Mas a gente pode escrever um novo presente. Que amanhã vai ser um novo passado. Que me ajuda a reescrever um novo futuro. Não tem coisa mais feliz do que receber essas mensagens aqui, não. Sabe por quê? Porque eu me sinto útil. Eu consigo servir, eu consigo ajudar, eu consigo fazer a diferença. Mas isso só é possível porque eu me coloquei em primeiro lugar. Porque eu enfrentei as minhas dores. Só assim eu consigo estar inteira, servindo, ajudando. E eu não faço isso por medo, para querer agradar, para me sentir pertencente. Eu faço porque transborda, porque é fácil, é simples. A melhor hora do meu dia é quando eu passo aqui com vocês. Tratamento individual ou nas imersões em grupo. Imersão em grupo parece que eu tô num palco, né? É uma avalanche de sentimentos. Pior parte do meu trabalho é a contabilidade. Parte burocrática, chata. Tá? Mas eu agradeço. Tem quem me ajude, graças a Deus. Posso prosperar mais. Posso impactar mais mulheres, mais vidas. Mas sabe qual que é o maior problema hoje em dia? Quem é sobrevivente de abuso já repetiu tanto que já superou, que tá no passado, que não quer olhar para isso, que acostuma um trabalho mediano, um relacionamento agressivo com a família, um relacionamento conjugal mais ou menos. Algumas já até desistiram de se relacionar. Não, fica sozinha mesmo, que eu sou feliz comigo mesma. No fundo, nem era isso que elas queriam. Há outras que têm relacionamento, acham normal não ter prazer na relação, acham normal sentir dor. Por aí vai. Começa a normalizar o medíocre, o mediano. E é por isso que eu tô aqui. É isso que eu quero te dizer. Quando você decide enfrentar a sua dor, quando você consegue desbloquear, você começa a ter resultado em áreas na sua vida que você nem imaginava. Quando você alinha com o consciente com o inconsciente. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui, ó, têm conhecimento avançadíssimo em alguma área, mas não tem reconhecimento financeiro. Que tem vontade de ajudar a família, mas não consegue. Que gostaria de trazer mais orgulho para os pais, para os filhos. Eu sei que vocês têm potencial. Potencial para transformar. Serem e sentirem na sua melhor versão. Clichê, mas é verdade. Independente do papel, independente do local. Já imaginou você sentir tudo isso sem precisar mudar de casa, mudar de cidade, sem ficar no quando? Quando eu falo em transformar, não é uma mega, super transformação, não. Se tornar outra pessoa irreconhecível. Eu tô falando da transformação, ó, aqui dentro, desse simples alinhamento. Da razão com a emoção, do desejo, do sentir, da mente com o coração. Para trazer esse fluxo, essa leveza, e os resultados, ó, começarem a vir. Com essa simples conexão. Se eu conseguir te ajudar a fazer esse simples alinhamento de desejos e sentimentos, já valeu.
O resto vem, o resto surge, o resto brota. O que mais pega hoje é, além da negação do trauma, é a repetição dos mecanismos de defesa, que desalinha mente e coração. Ah, eu quero emagrecer, quero ser saudável. Eu sei que eu tenho que fazer atividade física, eu sei quais alimentos eu tenho que comer, tudo isso eu sei. Mas, ó, coração cheio de culpa, frustração, medo. O que ele vai fazer? Vai buscar energia na comida, acolhimento no chocolate. Prefiro dormir do que ir pra academia. Vou ficar aqui no quentinho, gostoso. Eu quero um emprego, mas eu tenho medo da responsabilidade, eu acho que eu não vou dar conta. Eu quero ser confiante, mas aí traz sentimentos de vários momentos que você errou, que você não deu conta. Quero um relacionamento saudável. Aí traz sentimentos de várias frustrações amorosas. Você fica ali, ó, em círculo. Faz, não chega a lugar nenhum. E é por isso que eu me sinto hoje segura, gente, para falar que sim. Sem a superação do trauma, nada disso teria acontecido comigo nos últimos anos. Eu não teria desenvolvido a metodologia PSA, eu não estaria vivendo a melhor fase da minha vida profissional, da minha vida pessoal. Claro que hoje eu estou sempre em evolução. Eu estudo novas linhas de análises terapêuticas, de técnicas. Porque, assim, o bonito do processo terapêutico é que quanto mais a gente desenvolve, mais a gente quer desenvolver. Quanto mais eu me posiciono, quanto mais eu falo não, quanto mais eu me sinto livre, mais eu quero descobrir novas possibilidades de me sentir assim, de me posicionar, de falar não, diferente. Mas só é possível quando eu resolvi dar o meu primeiro passo. Não tinha dinheiro, fiz empréstimo, mas não recomendo. Não esperei ninguém para me empurrar, para falar vai, faz. Decidi por mim, porque não dava mais. Eu não sabia o que eu queria. Eu não tinha nem noção do meu potencial. Mas eu tinha certeza que onde eu estava, eu não queria estar mais. Eu tinha certeza que minha vida podia ser melhor. E eu tenho certeza que se você está aqui hoje, você também sabe que pode, que deve, que merece mais. Tenho certeza. Me diz agora. Você acredita que você já desenvolveu 100% do seu potencial? Você acredita que você está 100% alinhada com o seu desejo e com o seu sentir, com o consciente, com o seu inconsciente? Agora a pergunta mais importante. Você acredita que é possível estar 100% no presente, no fluxo, sem superar o trauma do abuso? E agora a pergunta principal. Você está preparada para fazer esse alinhamento? Para receber esses resultados? E o mais importante, você quer a minha ajuda nesse processo? Você quer que eu te conduza nessa jornada? A minha proposta hoje é para você iniciar essa imersão, que é uma reprogramação dos sentidos. A gente vai trazer respostas. Por que eu tenho pensamentos compulsivos? Por que eu me sinto culpada mesmo sabendo que não tive culpa? Por que ninguém fez nada? E o principal, a vivência dessa reprogramação dos sentidos. São 3 horas de vivência terapêutica. Você vai precisar de papel, caneta, fone de ouvido e travesseiro. Gente, vamos sair da ilusão do quando. Quando eu comprar isso, aquilo, quando eu mudar, quando eu tiver dinheiro, quando eu arrumar outro emprego, quando eu trocar de chefe. Pior, sair do remorso do e se. E se não tivesse acontecido esse abuso? Eu não estaria passando por isso? Eu não teria aquela dificuldade? Vamos focar aqui no presente, no seu potencial de agora. Sim, pode ser que quando você tiver a casa X, o carro Y, na cidade Z, no país W, no emprego, com um chefe, com um relacionamento, com uma pessoa assim, assada, você pode sim conseguir se sentir melhor. Com certeza, se você não tivesse passado por esse trauma, você teria vivido coisas diferentes, sentido coisas diferentes, não estaria passando por diversos tipos de dificuldades, como os mecanismos de defesa que eu mostrei. Mas até quando? Até quando você vai ficar na fuga do e se eu não tivesse passado por isso? Quando eu tivesse XY, minha vida vai estar resolvida.
Tudo isso é uma fuga para você não viver a realidade, o presente, porque o presente tá doendo, tá incomodando, tá chato. Então eu fico lá, ó, imaginando, remoendo. Já pensou hoje? Você poder se sentir bem, se sentir plena, sem ter que fazer todas essas mudanças? Em paz consigo mesma, mesmo depois de anos sofrendo com esse trauma? Eu sei, para muitas de vocês isso é distante. Sabe por quê? Porque você nunca viu, viveu. Você só passou anos reforçando o mesmo sentimento, acreditando nas mesmas coisas. Já voou de tapete? Você acredita que é possível voar de tapete? Tirando o Aladim do desenho? Não. Sabe por que não? Porque você nunca viu ninguém voando. Você nunca voou. Agora você acredita que é possível voar de avião? Sabe por que você sabe? Mesmo que você nunca tenha voado de avião, porque você já conhece alguém que voou. Mesmo que seja um artista, mas você conhece. Você já viu um vídeo. Agora, quantas pessoas você conhece que sofreu abuso? Quantas pessoas você conhece que superou? Quantas vezes na sua vida você experimentou esse alinhamento de desejo com seu sentir? Se você nunca viveu, se você não conhece ninguém, ou uma, duas pessoas, isso fica distante. Por isso que é difícil de acreditar. Eu te entendo. Por isso que eu vou compartilhar aqui. Vozes de mulheres, porque eu conheço. Eu conheço muitas mulheres que passaram por abuso. Eu conheço muitas mulheres que passaram pelo abuso e superaram ele. E eu vou mostrar pra vocês que é coisas simples do dia a dia. Tanto que em 2019 eu tinha comprado ingresso pra ir num show e tal, né? E agora liberou, enfim, foi essa semana um show. E eu tinha comprado na época pra ir sozinho. Mas na época eu ainda não tava tão bem comigo, mas eu quis ser rebelde. Falei, não preciso fazer algo e tal. E eu vou falar a verdade, que eu fui no momento certo. Porque eu me senti tão inteira, tão liberta, tão livre, tão feliz. E cara, eu não lembro de verdade a última vez que eu me senti assim. Porque como essa minha situação aconteceu quando eu tinha 13 anos, então tem uma parte minha que eu não conheço. Nossa, eu acho que eu nunca sorri tanto, eu nunca fiquei tão feliz. E era uma felicidade de dentro, sabe? Tipo, eu voltei com mais forças ainda pra esse processo. Além dos meus planos também, né, de mudança de casa, eu falei com a Gabi que eu tava me sentindo muito presa no centro, assim, na região central de Belo Horizonte. E hoje eu tô aqui mandando esse áudio de uma praia maravilhosa. E eu tive coragem de fazer isso tudo com a ajuda dela. Semana foi fechamento na empresa, né? Você lembra daquele meu gerente, né? E daí ontem eu fiquei com uma dúvida, e essa dúvida eu já tenho há 2 meses, assim, eu vou fazendo, mas sabe quando você faz e você não entende? E aí ontem eu fiquei com a dúvida dele, falou assim, a gente já falou sobre isso. Eu falei, não, mas eu não entendi ainda, por isso eu tô perguntando de novo. E aí ele me explicou e eu entendi, fiquei feliz por ter entendido e fiquei feliz por falar que eu não entendi, porque eu sempre tive essa dificuldade. Eu sempre achava que eu tinha obrigação de saber tudo, eu tinha vergonha de falar que eu não sabia e as pessoas zombarem de mim, né? Então hoje eu não me importo mais, eu me importo em entender que eu percebi que é para o meu bem, meu conhecimento, que a pessoa acha problema dela, né? Então eu fiquei feliz ontem com essa minha atitude e eu tenho certeza que já são os resultados das terapias. Eu tenho assim, nossa, tô num nível muito alto de gratidão, sabe? Desde que eu conversei com o meu pai, eu tô me sentindo melhor, mais leve, a minha conexão com ele mudou. Eu acho que eu tô começando a entender aquela parte que a gente vai se conectar de forma diferente com a família. Eu tô avançando, eu sinto que eu tô próximo de terminar, digamos assim, né? Por ter conseguido chegar em informações que eu não tinha até então, né? E me sinto muito melhor, não tô 100% hoje ainda, porque falta uma coisinha ou outra, assim, pra gente ajustar, mas, nossa, muito mais aliviada do que já estive. Bem, eu tava muito segura de si. Normalmente, antigamente, eu poderia ser até como um amigo. Eu ficava muito tensa, sabe? Tipo assim,
se a pessoa fosse perguntar alguma coisa contra a minha vontade, e eu sabia que eu não ia conseguir me posicionar. E aí a gente saiu e tal, e foi maravilhoso, porque eu estava muito segura de si, e eu percebi também uma mudança no meu modo de vestir. Eu estou muito nessa do quero novo, eu quero melhorar, eu quero tal, e eu sempre me vesti de forma ok, mas nunca muito com posicionamento mulherão, porque aquilo me deixava um desconforto, sabe? Só que eu sempre achei magnífico, um estilo determinado, assim, sabe? Um estilo mais elegante e tal, estiloso, sempre, nossa, sempre gostei muito disso. Só que toda vez que eu tentava me vestir dessa maneira, eu me sentia mal, sabe? Me sentia esquisita. E desde que eu comecei a terapia, até o modo de vestir tem sido diferente. Dá até escutar essas vozes. Então, para vocês que querem iniciar essa caminhada junto comigo, para que eu possa, pessoalmente, junto com a minha equipe, te ajudar nessa autoconstrução de novo sentir. Não é só ressignificar o passado, é mudar o hoje, definir novas escolhas, através de um novo sentir. Através de uma metodologia que não é só prática e eficiente, mas ela é sustentável, para que você possa utilizar não só para o trauma do abuso, mas para novos desafios, dificuldades que você possa ter no futuro. Não é algo motivacional, fogo de palha, que te faz sentir bem por um tempo e depois você retoma todos os padrões antigos. Pior que ficar reforçando o trauma por anos é retomar os padrões antigos. Então, a oportunidade que eu estou abrindo para você agora é para a gente fazer essa imersão. A gente vai trazer respostas, por que eu tenho pensamentos compulsivos, vai compreender melhor sobre o id, o ego, o superego. Aqui eu falei só do ego. Por que eu me sinto culpada, mesmo sabendo que eu não tive culpa? A gente vai falar da relação de duplo vínculo, ou da onipotência infantil. Por que ninguém fez nada? Eu vou falar da desmentida. E o principal, a vivência, para a gente alinhar aqui, ó, de forma prática, de forma sustentável, que fica viável dentro da sua rotina. Quantas mulheres que antes de começar a metodologia PSA sequer pensavam que poderia ter um relacionamento recíproco, amoroso, poderia emagrecer só diminuindo a ansiedade de querer agradar, de querer uma admiração ou validação do outro, que melhoram infinitamente o relacionamento com os pais, com a família, que foram promovidas, outras pediram demissão. Tudo isso porque elas foram explorando a metodologia PSA, um dia de cada vez, no presente. O link está aqui embaixo, para você garantir sua vaga para uma turma de agora. As vagas são limitadas. Se o link não estiver disponível, é porque a gente fechou a turma. Mesmo que você não puder participar no ao vivo, não se preocupa, vai ficar gravado. Se tiver alguma dúvida, você vai poder entrar em contato comigo, eu vou te auxiliar e vou te orientar nas atividades pelo WhatsApp. Por isso que essas vagas são limitadas. Gente, melhor de tudo, o que é isso? Isso não é nem investimento, isso é trocado. Pix, cartão. Tá aí o link. Esse valor é exatamente para você não ficar de fora, para a gente atingir todas as mulheres que precisam. Falando, de R$200 por 42. O preço é esse. Eu fiz pensando em todas as mulheres. Eu não quero excluir ninguém. Mas as vagas são limitadas. Decida por você. Se preciso for, peça ajuda, peça emprestado. Mas não espere ainda mais. Não fique esperando seu cônjuge, a sua família, te empurrar para você dar o primeiro passo. Faça por você. Eu só quero aqui comigo quem faz por você esse primeiro passo. O resto deixa comigo. Mas vem de coração aberto. Te espero lá.